amados e queridos alunos, é com alegria que retornamos mais uma sexta-feira ao nosso ensinamento. Hoje é o quinto ensinamento da disciplina Conhecimento Geral da Bíblia. Espero em Deus que vocês tenham tido uma semana proveitosa, espero em Deus que tenham estudado a Palavra de Deus e espero que, além de estudada, tenham aprendida e principalmente aplicada na vida de vocês e nas pessoas que estão próximas, porque a Palavra de Deus é um tesouro que deve ser crido e deve ser distribuído a toda criatura. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que nós possamos juntamente crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Meus queridos e amados alunos e irmãos, hoje o nosso ensinamento de número 5 será a Bíblia em mãos humanas. O que é isso? As primeiras traduções da Bíblia, os textos que nós devemos crer e os textos que nós devemos recusar, deixar ao lado. Então, para iniciarmos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 15 a 17. 2 Timóteo 3, de 15 a 17. Assim está escrito na palavra de Deus, que é viva, eficaz e permanece para sempre. E que desde a tua meninice sabes as Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Amados, a importância de aprendermos a origem da Bíblia nos leva a buscarmos a perfeição doutrinária. Ora, a Bíblia foi escrita por homens, nós vimos agora que é uma escritura divinamente inspirada, e os 66 livros da Bíblia formam o cânon. O cânon significava originalmente algo como vara de medir. Seria, vai medindo, aqui é o ponto final. Depois passou a ser norma ou regra, como está escrito lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16, que diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, inicialmente o cânon era a vara de medir, depois passou a ser uma norma ou regra. E hoje, o que é o cânon? O que significa esta palavra? É o único conjunto, preste atenção, de livros ajuntado, corporificado, toda e somente a revelação do único Deus, nosso Senhor, o verdadeiro Deus. Este cânon, esta grande biblioteca está fechada para qualquer adição ou subtração. Não podemos mais incluir nem retirar. Já veio aquilo que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, as coisas que são impares serão aniquiladas. Por favor, 1 Coríntios, antes de entrarmos nos detalhes do livro, capítulo 13, versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vier o que é perfeito não é Cristo. O que é perfeito aqui é aquilo que é perfeito, a Escritura. Hoje nós temos a palavra de Deus perfeita. Nós temos a palavra de Deus corporificada, junta, fechada, sem admitir retiradas ou adições.
Então, meus queridos e muito amados alunos, se a Bíblia foi escrita há mais de 1900 anos, como é que ela chegou até as suas mãos? Como é que ela chegou até as nossas mãos? É a pergunta que nós temos que aprendê-la para responder àqueles que buscam respostas tentando denegrir, buscam acusar, perguntando para denegrir a palavra de Deus. A Bíblia literalmente é a inerrante e infalível palavra de Deus. Inerrante porque não contém erros, infalível porque não falha. É a inerrante, a infalível, imutável palavra de Deus. Agora, quando passou a ser traduzida, ela tem que ter alguns critérios. Nós temos dois tipos de textos ao qual são traduzidas a Bíblia. Um traduz a Bíblia e o outro traduz os fragmentos de Bíblia. É o texto recebido e o texto crítico. Então nós vamos entender hoje à noite esses dois tipos de textos e quais Bíblias nós devemos usá-las. Meus irmãos, somente uma tradução em equivalência formal, literal, pode ser usada para traduzir a Bíblia como ela é da origem do grego, do aramaico e do hebraico para a língua nativa, hoje no caso a língua portuguesa. Se ela não for literal, se ela não for totalmente baseada na equivalência formal, ela não se torna uma Bíblia, e sim pedaços de Bíblia. Torna-se a palavra de Deus falsificada. E, irmãos, é de suma importância que entendemos e que buscamos usar somente as Bíblias que são baseadas no texto recebido, no texto tradicional. Irmãos e alunos, os primeiros tradutores, eles eram tão fiéis ao texto literal, ao texto recebido, ao texto tradicional, que qualquer palavra que desse, por exemplo, tivesse uma conotação que na língua nativa você não entendesse, se fosse colocado algo acrescido, seria feito em itálico, desde que em momento algum tirasse o sentido do versículo. Colocava em itálico para você entender que aquele pedaço ali é para uma compreensão, não é para a palavra de Deus, e sim algo para você entender melhor em sua língua nativa. Todos os textos, os tradutores iniciais usaram os textos recebidos ou os textos tradicionais. Era um zelo, irmãos, que nós devemos tê-lo hoje ainda. Era um zelo tão grande que esses homens faziam com perfeição, e se não alterasse uma vírgula sequer do sentido o qual estava, se alterasse uma vírgula, eles não usavam o itálico e deixavam da forma que estava. No Brasil, a primeira Bíblia a excluir os termos em itálico foi a Almeida, revista e atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil, em 1959, portanto há 60 anos atrás. Olha mesmo como este erro é recente, esta invasão em língua portuguesa do erro das versões da Bíblia. Quem quiser se aprofundar nesse termo, eu indico, sugiro o site Sólidas Escrituras do irmão Hélio de Menezes.
lá tem muitos estudos sobre versões da muitos, não é pouca coisa não. Você pode se aprofundar nesse tema. O texto recebido é baseado em manuscritos que hoje conta com cerca de 5.000 testemunhas de origem bizantina, lá da Antioquia. Alguém lembra da Antioquia? O que teve na Antioquia? Pesquisem na Bíblia de vocês. E este livro esses livros, esse texto recebido teve origem bizantina, veio com os eruditos da Oceania, aliás do Oriente, quando houve aquela fuga lá dos irmãos perseguidos. E este livro, foram todos eles baseados no conjunto de manuscritos recebidos, chamado de texto recebido, ou texto receptus, ou simplesmente TR. O texto recebido é uma compilação dos textos contidos naqueles manuscritos que os irmãos trouxeram. E a primeira compilação deste texto foi executada por Erasmo de Roterdã em 1516. De lá para cá, várias pessoas fizeram traduções. Por exemplo, os Selves em 1633, que fizeram esta mudança de Erasmo. Apenas 300 palavras foram modificadas em poucas coisas, apenas 0,2% foi modificado. Não no sentido, mas palavras, certo? E o texto recebido é utilizado para as Bíblias de Lutero, para a Bíblia do King James, do Rei Tiago. Ou seja, as melhores Bíblias foram todas baseadas no texto receptus, no texto recebido. Sempre existiu o evangelho verdadeiro e o evangelho da mentira. Sempre que tem algo verdadeiro, o inimigo cria algo contrário. Sempre vai existir a igreja de Deus, a sinagoga de Deus e a sinagoga de Satanás. Sempre vai existir o evangelho de Cristo e o evangelho de Satanás. Então, se existe um evangelho falso, precisa de quê? De uma Bíblia falsa para fomentar este evangelho falso. Como é que eu vou pregar a mentira com verdade? Eu não posso. Então o inimigo astutamente criou um texto chamado texto críptico, que são de origens alexandrinos e sináticos. O manuscrito de Alexandria, no Egito, conhecido como textos alexandrinos, e os textos sináticos, códigos sináticos, são baseados nos textos críticos. E um detalhe, eu vou ler aqui para os irmãos como os textos alexandrinos, destes manuscritos, dois se destacam, os críticos. O Aleph é encontrado em um mosteiro no Monte Sinai em meados do século XIX, ficando por esta razão conhecida como códigos sináticos. E o B, que foi encontrado nas prateleiras de uma biblioteca no Vaticano em meados do século XV, mas sendo trazido a público somente no século XIX. Assim ficou conhecido como Código Vaticanus. Uma compilação deste manuscrito foi publicada primeiramente por Westcott e Holt em 1881. Esses cidadãos eram padres da igreja da Inglaterra. E aí, irmãos,
onde começou diversos erros que a gente vai estudar daqui a pouco. Esses textos, terceiro texto crítico, eu acho o inimigo criou o nome TC, é o nome perfeito, texto corrompido, é o texto corrompido. As Bíblias baseadas no TC são Bíblias que usam o texto corrompido. Então devemos estar atentos para quê? Para usarmos Bíblia do texto recebido, do texto tradicional. Em língua portuguesa só existe duas para o nosso Brasil aqui: a ACF, Almeida, Corrigida e Fiel, e a LTT, literal do texto tradicional do irmão Hélio de Menezes. As demais não são baseadas no texto recebido, portanto devemos não usá-las. E se a igreja que alguns irmãos faz parte oriente ao pastor, oriente aos irmãos para usar as Bíblias, os textos recebidos. Amém? Meus irmãos, a Bíblia, claro, foi escrita em 3 tipos de idiomas básicos: o Velho Testamento, o hebraico principalmente, e a partir do exílio, o aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego koine. A primeira versão, a primeira tradução da Bíblia que iremos estudar é a versão dos 70, chamada Septuaginta, que reivindica sua tradução entre 285 a 246 do ano de Cristo, antes de Cristo. Alguns estudiosos, literalmente orientados pelo inimigo, dizem que Cristo usou essa Bíblia quando leu os textos. Porém, essa teoria vai por água abaixo quando se lê a Bíblia. O texto que eles usam para isso é Mateus capítulo 5, versículo 18: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O que é que tem a ver isso com a negativa? Em verdade que nem um jota nem um tio passará. Jesus não teria dito isso por quê? Porque o J é uma letra hebraica. O J é uma letra hebraica e o tio uma pequena marca para distinguir entre as letras. Ou seja, Deus, Cristo usou a Bíblia da tradução hebraica. Ou seja, esta versão dos 70 já está começando de forma errônea. Os hebreus dividem a Bíblia em 3 formas: a lei e os profetas, e os escritos, a lei, os profetas e os escritos. Jesus claramente se referiu a isso. A Septuaginta não tinha essa divisão. Na verdade, contém livros apócrifos espalhados pela sua dita Bíblia. A sequência é tão misturada que Jesus jamais poderia ter usado. Então, eu aconselho aos irmãos dar uma estudadinha sobre esta Bíblia, sobre essa versão. A segunda versão é a Vulgata Latina, feita por Jerônimo no fim do século IX. O latim era a língua falada em Roma. E como Paulo tinha levado a igreja até Roma, houve a necessidade de ter uma tradução na língua nativa deles. E esta versão de Jerônimo, a Vulgata, inicialmente não foi bem aceita pelo clero católico. Foi apenas no Concílio de Trento, em 1546, que o Vaticano declarou a Bíblia autêntica e fazendo dela a obra
de referência para o catolicismo. Ou seja, se está em referência pelo catolicismo, você já deve ficar atento. A terceira versão, Pesita, em Siriaco, cerca de no ano 150 pós-Cristo. Por que essa Bíblia é de suma importância? Porque os escritos tradicionais estavam aí na Ásia Menor e na Síria. Então é bem provável que esta Bíblia tenha sido traduzida diretamente dos escritos originais. E esta Bíblia também continha apenas 66 livros, que são os livros que nós temos hoje na nossa Bíblia completa, no cânon completo. A quarta versão é a versão da Antiga Latina, cerca do ano 157, também baseada no texto recebido. A Vulgata de Jerônimo é bem posterior e tem muita da má influência da Alexandria, embora ainda não esteja mais perto do texto recebido do que do texto escrito, mas já tinha a influência da Igreja Católica. A quinta versão é a de Atesteron, que sustenta maravilhosamente o texto recebido. A sexta versão é a gótica, estou falando das primeiras versões, em 250, também sustentava o texto original no grego, totalmente intocável. Eu oriento aos alunos a estudar, e vai estar lá em PDF o material, imprimam ou leiam no computador, no tablet ou no smartphone. Leia com atenção, que tem os detalhes dessas traduções, tudinho dessas primeiras traduções. No Brasil, versões da Palavra de Deus em língua portuguesa. 1948, é muito tempo atrás? Daria o quê? 71 anos, não é isso? 48 para cá, 71 anos. Até 1948 não houve nenhuma interferência quanto à fonte, texto original, texto recebido. Há 71 anos atrás, todas as Bíblias dos crentes no Brasil eram baseadas no texto recebidos, no texto receptos. Foi em 1959 onde pela primeira vez foi apresentada a versão da Almeida, revista e atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que anteriormente era chamada de Sociedade Bíblica Unida. Esta versão foi baseada em grande parte nos textos corrompidos, no texto críptico. Foi aplaudida por eruditos evangélicos e pela CNBB, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ora, inclusive foi reverenciada para ser a Bíblia usada pelos católicos. Todo católico pode usar esta Bíblia. E aí, irmãos? Ficamos atentos. Se a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reverenciou, é melhor não usar. É melhor não usar. Depois da versão da Ara, Almeida, revista e atualizada, vieram várias outras versões baseadas no texto corrompido. Professor, pastor, é texto crítico. Texto crítico, então, corrompido. Nunca esqueça, o texto crítico é um texto corrompido, e a palavra de Deus não pode haver corrupção dentro dela. A palavra de Deus é perfeita, é inerrante, infalível, então ela não pode ser modificada. Quer um exemplo do texto crítico? João 14:3. Na Bíblia corrompida diz: se eu
for. Na Bíblia, a tradução diz quando eu for. Todo o texto corrompido, todo o texto crítico é baseado em tirar a soberania de Deus. Então nós não devemos usar ARA, Bíblia Viva, Bíblia Revista de acordo com os melhores textos, Bíblia Boa Nova, a Bíblia mais importante é o Amor, Bíblia do Novo Mundo, que é a do Testemunho de Jeová, Cartas Vivas, Bíblia de Jerusalém, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia na linguagem de hoje contemporânea, usa parte do texto crítico e parte do texto receptus, e finalmente a nova versão internacional, a NVI. E qualquer Bíblia baseada no texto crítico. Lembrando que todas as Bíblias usadas pelo catolicismo romano são baseadas no texto crítico. Todas as Bíblias usadas no catolicismo romano são baseadas no texto corrompido. E estando entre as mais famosas as traduções do padre Antônio Pereira de Figueiredo, de 1790, cuja revisão para o português do Brasil se deu entre 1905 e 1917, e a tradução do padre Marcos Soares, de 1930. Na Bíblia Católica, existem uns livros chamados livros apócrifos. Mas o que é isso, apócrifos? Literalmente significa do grego algo escondido, secreto, obscuro, de difícil compreensão, e é aplicada a textos que têm sua autenticidade incerta ou a escrito cuja autoria é desconhecida ou questionada. Agora eu pergunto, Deus faria alguma coisa para ser questionada a palavra dele? Claro que não, claro que não. Tanto a teologia judaica quanto a teologia cristã, o termo apócrifo refere-se a qualquer porção de texto que pretende ser escriturístico, mas que não corresponde à regra estabelecida para a determinação de um livro como fazendo parte da Bíblia. Ou seja, os livros apócrifos que são aceitos pela Igreja Católica são esta Bíblia, não são a palavra de Deus. Então não devemos usá-los. Só como a título de curiosidade, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2, adições a Daniel e adições a Esther. Meus amados alunos, notadamente, sabemos que este assunto não dá para ser resumido em uma aula. Isto é um assunto que você, que está querendo o aperfeiçoamento para a obra de Cristo, você que está querendo crescer no conhecimento, você tem que se aprofundar. Mas tendo em mente, eu disse no início do curso que a minha disciplina era a disciplina das águas rasas. Essa disciplina é uma disciplina de conhecimentos básicos, apenas para termos noções. Noção clara: o crente deve usar o texto receptus, o texto tradicional. O crente tem que abominar, tornar abominável o texto crítico. Nenhuma Bíblia pode ser dita a palavra de Deus, se for pelo texto crítico, porque vai estar faltando palavras, vai estar incluída palavra, vai ter cortes que não vão estar no texto recebidos. Se não está conforme recebemos, devemos abominar, ou melhor usando, se não for igual ao que foi entregue, seja anátema, seja maldito.
Irmãos, perdoe-me a falta de profundidade, mas eu queria que vocês entendessem apenas isso. O texto receptus é para crente, o texto crítico é para perdidos, que não é a palavra de Deus. Então devemos usar e pregar tão somente Bíblias baseadas no texto tradicional, texto recebido, texto receptus. Amém? Entendido isso, já estamos prontos para começarmos a nos aprofundarmos na Sagrada Escritura. Por quê? Porque você já sabe qual Bíblia você vai estudar. No Brasil, ACF, Almeida Corrigida e Fiel, ou LTT, do irmão Hélio de Menezes. Essas duas Bíblias eu recomendo. As demais não leio, não conheço e não recomendo. Não conheço, leio, não leio. Sei que existe, mas não quero perto de mim, a não ser para usá-la como prova que ela está errada, mas não para eu ler e ter como Bíblia da minha, para eu seguir. A minha regra, o meu canudo, a minha vara de medir é a Bíblia do texto receptus. Amém? Irmãos, para encerrarmos as aulas, vamos falar aqui 6 pontos para refletir, para se meditar. Primeiro, os textos em hebraico e grego representam a escritura original do Antigo e do Novo Testamento, respectivamente. O Velho Testamento no hebraico e parte do aramaico. O grego no Novo Testamento. Apesar de ter conteúdo e dispensações distintas para cada um dos testamentos, o hebraico e grego foram as línguas escolhidas conforme o propósito de Deus. Deus escolheu fazer o Velho Testamento em uma língua, o Novo Testamento em outra língua. O cânon significava originalmente vara de medir, depois norma e regra, e hoje significa um conjunto de livros ajuntado, corporificando toda e somente a revelação do único e verdadeiro Deus. Estando tal conjunto já completo e fechado, nenhuma palavra pode ser adicionada ou subtraída dele. Almeida, assim como os outros tradutores da época da Reforma, utilizaram a equivalência formal para traduzir o texto sagrado. A tradução da língua original para as suas línguas maternas usaram as fontes perfeitas. Quais são as fontes perfeitas? TR, texto recebido, TT, texto tradicional. As escrituras foram escritas originalmente em 3 línguas, a saber, Velho Testamento, hebraico e aramaico, já falei agora há pouco, e o Novo Testamento no grego, chamado koine. Então, essa, e a última ponto a refletir é a palavra apócrifo tem origem na palavra grega que significa escondido, secreto, obscuro, de difícil compreensão, e é aplicada a textos que têm sua autenticidade incerta ou a escritos cuja autoria é desconhecida ou questionada. Então não devemos tomar como base. Pode-se até ler para ter conhecimento, mas não para nos basearmos com a palavra de Deus. Irmãos, a responsabilidade que nós temos como povo de Deus, como povo do livro, como batistas de natureza. Nossa doutrina é naturalmente batista, que começou lá com João o Batista, e a doutrina que foi trazida do céu por Cristo. A doutrina batista nos diz que devemos seguir a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. E deve ser a Bíblia que nós recebemos, ou seja, os textos recebidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos aperfeiçoe para ser usado em sua obra, que possamos crescermos usando somente a palavra de Deus verdadeira, que não falha, a palavra de Deus que é infalível e não erra, é inerrante.
Que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos estar juntos na próxima sexta-feira, no mesmo horário, e lembrando que na segunda-feira, aula do Panorama Bíblico com o pastor Anísio Gomes. Um abraço a todos e Deus os abençoe.